Fala galera, iniciando mais um vídeo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, que Deus fale poderosamente a sua vida, que essas palavras aqui venham te renovar e te abençoar a sua semana, abençoar o seu final de semana, para que você viva debaixo de bênção da graça de Deus. Hoje eu quero falar daquilo que mais vale em nossa vida, daquilo que é mais importante pra gente, aquilo que Jesus deixou como herança para aqueles que estão aqui na terra. A palavra que eu vou fazer uso se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13. Deus usando da vida de Natã, do profeta Natã, para falar: Davi, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus decidiu te levantar, Deus falou que é você, Davi. Deus falou que o seu trono e a sua família não será removida do trono. Irmão, não sei você, uma das maiores bênçãos que a gente, o ser humano, pode receber é ouvir de Deus falar assim: ó, eu me agradei do seu coração, você vai permanecer na minha presença, a sua família vai crescer nos meus átrios, a sua família não vai se perder, a sua família vai crescer no meu altar, eu separei a sua família para ser ministro do meu reino. Irmão, eu não sei para você, mas para mim, mesmo sendo novo, eu sempre amei ouvir isso, sempre tratei isso como maior importância para a minha vida. Eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, imagina como que é para Davi ouvir isso da parte de Deus. Diante de tantos erros, diante de tantas falhas, diante de tudo que Davi cometeu, Davi está ouvindo a respeito de Deus, dizendo: olha, Davi, eu sei que você é pequeno, sei que você é fraco, sei de onde você veio, sei o contexto da sua família, dos seus antepassados, mas eu te escolhi. Sei que você é um improvável, sei que não era para ser você, mas eu decidi te escolher. Mas antes de eu entrar nessa história a respeito de Davi, eu preciso te afirmar coisas a respeito de Saul. Por quê? Deus estabeleceu o trono de Davi, mas não estabeleceu o trono de Saul. Porque Deus escolheu a família de Davi, mas não escolheu a família de Saul. A gente pensa muitas das vezes que o porquê de Deus ter rejeitado tanto Saul e sua família foi devido ao erro que ele cometeu, mas não foi isso, irmão. Foi porque Saul deixou de dar atenção à presença de Deus. Todas as vezes que a gente considera com que as coisas sejam mais importantes do que a presença de Deus, a gente está fadado ao fracasso. E o mais triste dessa história é poder olhar e ver a história de Saul, em ver que Saul tinha tudo para ser da descendência de Jesus, tinha tudo para ver a sua família no altar, vivendo no trono, vivendo debaixo de bênção, debaixo do favor e da graça de Deus. Só que, infelizmente, por Saul ter trocado a motivação do seu coração, Saul saiu do trono. Aqui está a grande questão entre Davi e Saul. Saul queria o trono, Davi queria a presença. O coração de Davi estava inclinado para a presença. O altar de Davi era a presença de Deus, mas o altar de Saul era o trono. Saul achava que tudo aquilo que ele precisava na vida era o trono. Esse foi o grande problema de Saul. Quando Saul inverteu as coisas, Saul colocou tudo em risco. E ele e a sua família perdeu mais do que aquilo que ele poderia ter na vida. Ele perdeu a presença de Deus. O mais triste na vida é poder ver Deus nos levantar, mas infelizmente, por uma infidelidade da gente, a gente ser substituído, porque a gente deixou de depender e de amar a presença de Deus. E essa foi a causa de Davi ter sido escolhido. Davi não queria ser rei. Davi não tinha interesse nenhum de se levantar para ser o defensor de Israel. Davi não queria ser a referência da sua casa e nem da sua família. Tudo que Davi queria era cuidar das ovelhas e tocar a harpa para Deus. Eu não sei se isso te toca, mas isso me toca muito. Porque o maior valor da vida de Davi não era aquilo que ele poderia conquistar, é aquilo que ele fazia. Davi tinha um coração adorador, Davi amava a presença de Deus. Hoje, o meu conceito aqui nesse vídeo é falar sobre isso.
Você está valorizando a presença de Deus? Porque o maior engano da gente é a gente achar que a gente vai ser levantado de qualquer jeito, irmão. Desculpa te dizer, mas trono é só para quem deseja a presença do Pai. A Bíblia diz que Jesus não veio ao mundo para falar de si mesmo, mas Ele veio à terra para revelar o Pai que o enviou. Então eu gravo esse vídeo hoje aqui para te dizer que o trono aqui é a bênção, é a profecia que você recebeu, é a palavra, é as promessas, irmão, é a vida que Deus tem para você. Agora, toda vez quando você considera a vida mais importante do que a presença de Deus, você está fadado ao fracasso. Hoje é um dia para a gente fazer como Davi. A Bíblia diz no capítulo 7 de 2 Samuel, que ao ouvir isso de Natã, sobre os feitos de Deus, o que Deus tinha mandado como recado para ele, Davi se humilhou, Davi se rendeu, Davi agradeceu, Davi orou e disse: Deus, quem sou eu, Deus, para que o Senhor faça tanta maravilha na minha vida e na minha casa? Deus vai te levantar quando você tiver um coração desejoso pela presença dEle. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua casa e proteger a sua família quando o teu altar for a presença de Deus. Não adianta nada ser talentoso se você não amar a presença de Deus. Não adianta nada a gente ser eloquente se a gente não amar a presença de Deus. O sucesso para Deus não é o quão qualificado a gente é, mas o quanto a gente decidiu amá-lo. Hoje o recado de Deus para você é: ama a minha presença e eu vou fazer aquilo que eu te prometi. Ama a minha presença mais do que a bênção que você quer, mais do que a promessa que você quer, mais do que a palavra que você quer, mais do que a profecia que você quer. Ame a minha presença, porque quando você decide me amar, eu te coloco aonde você não imagina, eu te insiro aonde você nunca pensou, aonde você nunca projetou chegar. Deus levantou o improvável, e era assim, não era para ser Davi. Davi não era o cara mais qualificado, mas Deus levantou Davi, porque Davi tinha um coração sincero e que amava verdadeiramente a Deus. O motivo de Davi ser rei não foi o trono, foi o coração desejoso pela presença de Deus. Às vezes, você é o tipo de pessoa que é totalmente contrária para exercer uma função ou um serviço, mas porque você decidiu ter um coração grato e desejoso pela presença de Deus, Deus coloca você lá. Agarre essa palavra como um incentivo para o seu coração. Você pode ser a pessoa que não é adequada para exercer uma função no reino de Deus, mas se você tem um coração que anseia pela presença de Deus, Deus quebra qualquer tipo de regra. Eu não disse princípio, eu disse regra, e te coloca exatamente como Ele colocou Davi. Porque o grande segredo da vida de Davi não foram as vitórias que ele venceu, foi a devoção que ele teve pela presença de Deus. Deus não precisa que a gente tenha um talento extraordinário. Deus não precisa que a gente seja muito eloquente, ou a gente saiba muito. Tudo que Deus quer é alguém corajoso para carregar a presença dele nessa terra. Hoje o meu convite para você é esse. Uma palavra simples, mas eu sei que é muito poderosa. A palavra de hoje é aquela palavra onde coloca você para refletir e você pensar: o que você está fazendo? Você está desejando mais as bênçãos ou a presença de Deus? Que você deseje mais a presença de Deus, porque Deus é suficiente para mudar a tua história, te tirar de baixo, te tirar de trás do pasto, te tirar de um lugar improvável, escuro, de um lugar onde ninguém te vê, e te colocar exatamente no lugar onde você se torna a referência do reino dele, da glória dele e do nome dele. Se eu posso compartilhar isso com você, eu te diria isso. Quando você se submete para que o nome de Jesus e a presença de Jesus seja conhecida na terra, você não é removido mais do trono. A bênção de Deus, a graça de Deus não sai sobre a sua casa, os seus filhos não se perdem. Eu sou prova viva disso. Os meus pais escolheram a presença, me ensinaram a amar a presença, a viver na presença. E hoje eu estou aqui como testemunha para dizer: eu estou debaixo do favor e da graça de Deus. E eu estou para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu te convido através desse vídeo isso também. Decida carregar a presença de Deus. E ninguém, nenhum da sua família vai se perder. Se você amou esse vídeo aqui, se você entendeu o que Deus falou,
curte aqui, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você fique por dentro de tudo. Que Deus venha te abençoar através desse vídeo, que Ele venha falar ao seu coração e que você seja marcado pela presença do Espírito Santo. Um beijo em seu coração e até o próximo vídeo.